Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de nossa harpa, hino 394. 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz te empregando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus. Vamos estar passando agora a palavra para o nosso pastor, presidente, nosso pastor José Vieira, que estará orando, e nós estaremos dando sequência à Escola Bíblica Dominical. Vamos ver os irmãos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar esta manhã. Que nós estamos em poucas pessoas, mas nós sabemos que o Senhor, Ele faz presente nesse lugar, para honrar a glória do Teu nome. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho te apresentar, meu Deus, cada um que se encontra aqui na tua casa. Meu Deus, para ouvir, Senhor, e aprender com o Espírito Santo nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, eu venho te apresentar. Eu venho, Senhor, aleluia, te pedir, Pai, que ministre em nossos corações. Meu Deus, quebranta os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a ser servo verdadeiro do Senhor. Meu Deus, a caminhar e fazer o teu querer e a tua vontade. Pai, Ele visita aquele, ó Deus, que se encontra em casa. Deus, talvez por enfermidade não pôde estar aqui, mas o Senhor sabe e conhece, ó Pai, o coração e a mente de cada um. Pai, abençoa aquele que se encontra viajando. Visita, Senhor, cada um, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade. E fica conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir a nossa irmã
Imoral. Ajuda nós? Fica aqui me ver o rostinho da senhora. Irmãos, a nossa aula, a nossa escola bíblica dominical, ela está sendo transmitida pelas redes sociais também, através do Facebook, através do Instagram e através do nosso canal no YouTube. Então, os irmãos que por motivo de força maior não puderam estar aqui por motivo de trabalho ou por algum outro motivo de força maior, essa aula vai estar sendo disponibilizada lá no grupo da Igreja Pentecostal Boas Novas. E você aí que vai participar da aula, a aula passada, a gente teve muitas pessoas aí que estiveram conosco estudando, companheiros, amigos de outro ministério, de outra congregação. A gente tem muitos amigos no Facebook, quase 2.000 amigos. Então, às vezes, um ou outro irmão que não vem para a igreja, que não vai lá na sua congregação, ele está aí ligado, participando da escola bíblica dominical. Você que está aí, está participando da escola, já entrou, você deixa o seu comentário aí e compartilha esse vídeo. Você que tem algum conhecido que é divorciado, você que é divorciado, você que está querendo divorciar, você que quer entender um pouco sobre essa questão do divórcio, você tem que ser instrumento de Deus nesse dia. Você vai compartilhar esse vídeo e muita gente que precisa de ouvir vai estar ouvindo, vai ser edificada através do poder da palavra de Deus. É fato que é um assunto muito polêmico, muita gente não gosta de falar, muitos líderes em muitas igrejas não comentam, não tocam nesse assunto, e tem muita gente sofrendo, tem muita gente padecendo por passar por esse tipo de dificuldade. Então nessa manhã a gente vai estar abordando aqui esse tema, o que é o tema da lição, da CPAD, que é um tema bastante atual, é um tema bastante atual. Não tem como a igreja fugir dessa verdade e dessa situação, Nós vamos procurar passar essa situação, esse tema de uma forma muito clara, muito simples, de maneira que você que está aí do outro lado venha entender, venha compreender o que as Sagradas Escrituras ela vai dizer acerca desse assunto, acerca dessa situação. A nossa lição é a lição datada de 24 de julho de 2022. É a lição de número 4. O tema da lição é a sutileza da normalização do divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. O textual vai nos dizer: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus, capítulo 19 e versículo 6. A nossa verdade prática, ela vai dizer assim: o padrão bíblico para o casamento é que seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A nossa leitura bíblica, ela está registrada em Mateus, capítulo 19, versículo 1 ao 9. Mateus, capítulo 19, versículo de 1 a 9. Irmãos, para a gente entrar nesse assunto, para a gente tratar desse tema que é tão áspero, é tão, obrigado, pastor, que é tão polêmico, eu vou ter que
fazer um pano de fundo aqui e passar algumas considerações. Primeiro, que a gente tem muito casos de divórcio hoje em dia no meio da igreja. E quando a gente vai olhar para as pesquisas vai dizer que a mesma quantidade de divorciados no mundo é a mesma quantidade de divorciados no meio da igreja, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós já estamos quase igualados, já equiparando. Isso se dá porque as igrejas, elas se apressam, elas às vezes não dão tanta ênfase para estar ensinando e explicando sobre a questão do matrimônio. A gente tem que entender essa questão. É muito importante isso, porque o casamento, ele foi constituído e estabelecido por Deus. A gente tem que entender essa questão do casamento aqui. Sobre o casamento, há uma bênção divina. Agora, o divórcio, ele não foi criado por Deus. O divórcio foi criado por homens. E a gente tem que entender isso aqui, irmãos. A gente tem que entender essa problemática aqui. Deus, ele nunca, ele vai ter prazer no divórcio. Isso é bíblico, é fato. Não foi criado por Deus. Nós vamos ver aqui por que, no discorrer da aula, porque o divórcio, ele aparece na Bíblia. E por qual situação o divórcio aparece na Bíblia? Nós vamos entender algumas coisinhas aqui. Mas você que está passando por dificuldade no seu casamento, você que está passando por tribulação, o aconselhamento pastoral sempre é e sempre vai ser: lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute. E nós vamos entender algumas coisas aqui no que diz respeito a essa problemática, mas de início nós temos que dar a honra devida para o casamento. Deus, ele não tem prazer no divórcio. Agora, para nós entendermos essa questão do divórcio, o autor da lição aqui, o tema é a sutileza da normalização do divórcio. Então, a igreja do século 21, a liderança, nós estamos ficando preocupados, irmãos. Os pastores, os líderes da igreja, os obreiros, estão ficando preocupados com essa questão. Por quê? Por conta da normalização, sutilmente vem entrando essa questão dentro da igreja. E isso não é normal, nunca foi normal e nunca vai ser normal. Porque divórcio não é simplesmente assim: eu não quero mais, amanheci o dia, não quero mais, eu vou trocar de esposa. Eu amanheci, eu não quero mais esse homem, eu vou trocar de esposo. Não é decisão simples, mas é decisão que reverbera, que vai repercutir para o resto da vida. E o divórcio em si, ele traz consequências. Então, não pode ser separar ou divorciar de qualquer maneira, ou por qualquer motivo. E aqui nós vemos aqui, já no texto, aqui, já no tema da lição, que essa questão de divórcio, ela está entrando sutilmente e está se tornando normal dentro da igreja. E não é normal, a gente tem que entender isso, não é normal. E a igreja, ela vai lutar para ensinar o seu povo, o pastor, que vive segundo as escrituras, os estatutos, os preceitos da palavra de Deus. Ele vai lutar com todas as forças para instruir o povo que isso não é normal.
Isso não é normal, nunca foi normal e nunca vai ser normal, segundo um fundamento bíblico. Nós temos que entender isso aqui, para dar start, para começar a nossa aula, a nossa conversa. Agora, para nós entendermos essa questão do divórcio propriamente dito, a gente tem que entender que para a gente fazer interpretar alguma coisa na Bíblia, algum princípio, algum ensinamento, a gente tem que fazer um estudo e a gente tem que pegar toda a revelação bíblica sobre aquela temática, toda a revelação bíblica sobre o assunto. Nós temos que entender isso aqui. A gente tem que entender isso aqui. O assunto do divórcio é um assunto áspero e é um assunto muito complexo, que até hoje em dia nós temos muitas igrejas que pensam de forma diferente. O respeito prevalece e a gente tem que entender isso aí. Não foi solucionado essa problemática desde a fundação do mundo até hoje, e não vai ser hoje que a gente vai solucionar, porque temos margens interpretativas. Agora, de fato, para a gente entender a questão do divórcio, a gente não pode ler ou pegar um texto bíblico e ler ele de qualquer maneira. Para a gente entender algumas coisas sobre esse assunto, nós temos que usar uma ferramenta chamada hermenêutica. Essa ferramenta, ela vai nos ensinar a interpretar o texto. Essa ferramenta que o cristão ele tem, chamada hermenêutica. Então, a hermenêutica, ela nos ensina que a gente, para nós interpretarmos o texto, a gente tem que procurar entender o contexto histórico e o contexto literal. Então a gente tem que entender esses dois contextos. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui João, capítulo 11, que está falando lá sobre Lázaro. Então, entendendo esse contexto histórico aqui, nós vamos entrar nesse texto e vamos entender que o judeu daquela época, ele tinha o costume, ele tinha a crença que o espírito, ele ficava vagueando próximo ao corpo até o quarto dia. Após o quarto dia, o espírito, ele ia embora. Então eles acreditavam piamente que até o quarto dia o Espírito poderia estar ali. O que Jesus faz? Jesus, quando o mensageiro chega, olha, Marta e Maria mandou dizer, aquele a quem tu amas está enfermo. E aí? Jesus fica por mais 2 dias lá onde Jesus estava, e Jesus chega lá em Betânia com 4 dias que Lázaro já tinha morto. Ou seja, eles acreditavam que até o 3º dia, consertando aqui a fala aqui, até o 3º dia, Jesus chega no 4º dia. Então, o contexto histórico que vai nos dizer, Jesus ele chega no 4º dia, por quê? Para quebrar esse ensinamento errado, ou para dizer, não tinha alma, espírito nenhum próximo ao corpo, mas eu dei a vida. Então, se eu dei a vida, nós vamos ver no Antigo Testamento que só pode dar vida Deus, né? Deus ele dá a vida e Deus ele tira a vida. Ele faz descer a sepultura e ele faz a subir a sepultura. O homem não pode dar a vida. Então, se Jesus estava dando a vida, logo Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Quando nós olhamos para essa questão no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 11, a gente consegue entender o contexto histórico. E aí nós vamos entender por que Lázaro foi sepultado ali naquela gruta. Naquela época eles não enterravam pessoas, ou naquela região, da forma que nós enterramos, no mesmo formato de cemitério, fazendo buraco no chão. Esse é o contexto histórico que vai envolver ali aquele texto. E quando nós é muito importante
a gente entender o que o primeiro público está entendendo sobre aquele texto ou sobre aquele assunto que está falando ali. Então, se a gente entende o que Jesus falou, se a gente entende o que as pessoas que estavam próximas a Jesus ali, se a gente entende o que Marta, o que Maria entendeu sobre tudo que foi falado ali, a gente tem mais sensibilidade, tem mais firmeza para trazer para nossas vidas, para trazer para os dias de hoje, e nós usarmos essa aplicação na nossa vida e no meio da igreja. Então é muito importante a gente entender o contexto histórico, é muito importante a gente entender o que o primeiro público ali ouviu e entendeu, para a gente saber pegar esse texto e aplicar, usar na igreja. E nós também temos o contexto literário. A hermenêutica, essa ferramenta, ela vai nos ensinar que nós temos que olhar para o texto e procurar entender o contexto histórico e o contexto literário. E para entender o contexto literário, nós temos que fazer o quê? Nós temos que sair um pouquinho, nós temos que não pegar versículo isolado, um versículo, 2, 3 versículos isolados, mas nós temos que afastar um pouco mais, ou ler antes, e nós temos que ler um pouco mais depois. Porque o texto sem o contexto é um grande pretexto para a heresia. E como a heresia ela é criada? Como a heresia ela é formada? Se é pegar um versículo, 2 versículos, 3 versículos isolados do seu contexto, e ali é feita uma doutrina, é feito um ensinamento, aí nasce, surge uma heresia, porque o texto sem o seu contexto é um pretexto para heresia. Então essa ferramenta, a hermenêutica, ela nos ensina como devemos entender, interpretar textos na palavra de Deus. E para os irmãos entender o tamanho da problemática, nós vamos ler aqui um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 34. Eu vou usar aqui a tradução dessa Bíblia para a gente entender. Os irmãos aí, irmã Oralda, pastor José Cunha, nós vamos hoje andar um pouco mais rápido com o tempo. Vocês que estão participando aí, já está estudando, né? Compartilha essa live, compartilha aí para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu tio, para a sua tia, para o seu pai, para a sua mãe que se divorciou, para algum amigo que está querendo divorciar, para alguém da igreja, para alguém que está passando um momento difícil no seu casamento. Compartilha aí, deixa Deus te usar na terra do vivente. Vamos estar então lendo aqui, tomando como exemplo 1 Coríntios e capítulo 14 e versículo 34. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 34 vai dizer assim: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é lhe permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem apresentar alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então, irmãos, se a gente pegar esse versículo isolado, a irmã Oraldo não pode falar nada dentro da igreja. Não é isso que está escrito aí na Bíblia? Se a gente for pegar esse versículo, a irmã Oraldo tem que ficar calada. Você não pode falar nada. A senhora tem que entrar calada e sair muda. E se a senhora falar alguma coisa, é vergonhoso. Olha só, é uma vergonha. Então, o grande perigo é aqui, irmãos. A gente não pode pegar texto isolado, fazer uma doutrina, um ensinamento, né? A gente não pode fazer. 1 Coríntios capítulo 11, olha lá, 2 páginas atrás. Outro exemplo de texto isolado que nós não devemos pegar.
Vamos caminhar aqui. Capítulo 11. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo dizendo. Versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, pois é como se tivesse raspada. Então, se a gente estiver lá na área industrial, agora eu trabalho em área industrial, muitas das vezes nós temos que orar, às vezes está dentro da área, e às vezes não podemos tirar o capacete de segurança, devido ao contexto que nos envolve ali naquele momento. A gente está dentro da área, pode cair alguma coisa. Então a gente não pode, depois da reunião do DDS ali, não tirar o capacete. Porque se a gente orar sem a cabeça descoberta, a gente está desonrando a nossa própria cabeça. Então, se a gente for pegar esse texto e ler ele literalmente, sem olhar o contexto, a gente vai ter problema. Versículo 6. Olha só, irmã oral. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também raspar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem é nascido de mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos e apropriando julguem entre vocês mesmos. E é apropriado uma mulher orar a Deus de cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que cabelo comprido é a glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto ou como um véu. Mas se alguém quiser dizer, contender, falar tal polêmica a esse respeito, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, fazendo uma interpretação aqui errada, sem entendermos o contexto histórico, sem entendermos o que o apóstolo Paulo ele estava propondo ali, nós vamos chegar a uma conclusão que a irmã Oralda, ela está sendo desonrada. Ou seja, ela não está conforme a palavra, porque está sem véu. Porque, segundo, é uma interpretação errada. Quando nós olhamos o que o Paulo falou aqui, numa interpretação imediata, sem fazer a interpretação correta, a mulher que não usa o véu, ela desonra a sua própria cabeça. Por isso que nós vemos hoje em dia algumas igrejas, a igreja com véu, que as mulheres usam véu. Tem por base esse versículo. Mas é uma interpretação, irmãos, que não é acertada, porque nós temos que considerar o contexto histórico e o contexto literário, para a gente fazer a hermenêutica certa, usando essa ferramenta, essa interpretação correta, e nós chegarmos a um ensino genuíno da palavra de Deus, partindo do princípio que a Bíblia não foi escrita
poucos dias. A Bíblia não foi escrita no Ocidente, ela foi escrita no Oriente. A Bíblia não foi escrita em português, né? A gente vê o hebraico e o grego koiné. Então tem a questão da tradução. Existem expressões idiomáticas, certo? Que nos originais da Bíblia não existe no nosso dialeto. E aí? Se o tradutor ele trocar a palavra, ele está mudando o sentido do texto. Se ele deixar aquela mesma palavra no seu original, ele também vai mudar, porque não existe essa expressão idiomática naquela nação, naquela terra. Exemplo, como é que você vai falar aqui? Se eu virar para os irmãos e falar assim, nós, irmãos, eu estou numa broca feia, acabar aqui o trabalho, eu estou na broca, vou para casa, os irmãos vão entender. E como é que eu falo isso em hebraico? Como é que eu falo isso em inglês? Você vai falar de broca, como assim, broca? Né? No dialeto dele. Então tem todas essas questões que a gente entende, tem que entender e tem que cavar poço, irmãos. Você tem que comer ouro, você tem que estudar para você conseguir extrair o princípio bíblico. A Bíblia a gente não pode chegar aqui e ler ela do jeito que ela é, sem fazer algumas considerações e entender algumas coisas. Por isso que o povo está sofrendo. Muita mentira, muito engano, muita gente se intitulando pastor. Agora eu sou pastor. Eu sou pastor, pegou o óleo, jogou para cima a água. Eu sou pastor. Quem? Não, foi Deus. Deus que me consagrou, Deus que me ungiu através de visão. Deus me chamou. Mais importa obedecer a Deus que a homens. Eu sou pastor. Aí ele pega o texto dele, começa a ler, e ele começa a ensinar mentira, às vezes por ignorância, por não entender as Sagradas Escrituras, irmãos. E o povo, a gente vê o povo sofrendo, né, pastor Zé Vieira? Tem muita gente, tem muitos pastores trilhando por esse caminho aí. Colocando sal grosso dentro da igreja. Ô pastor, sal grosso, colocando piscina, 7 mergulhos de Namã, fronha ungida, vendendo caroço de feijão. Caroço de feijão, você compra, você vai curar de Covid. E o povo vai atrás seguindo. É triste, irmão. Então, dito isso, a gente procurando entender o contexto histórico, nós temos que fazer algumas considerações, irmãos. Quando o povo de Deus, irmãos, lembram lá que Deus, ele, após o povo ser liberto da escravidão do Egito, Deus, ele passa para o povo algumas normas, algumas leis. Então, o povo, ele, após passar por aquele período, nós vemos o povo trilhar por alguns caminhos errados, e no cativeiro babilônico, por conta do pecado, né, a gente percebe que Deus, ele estabelece alguns princípios, né, através de Moisés. Um desses princípios era a questão do ano sabático, né? Eles não cumprem o ano sabático, e aí Deus, ele dá a sentença: olha, vocês não vão cumprir, vocês vão ir para o exílio, vocês vão ir para o cativeiro, né? O cativeiro babilônico, né? O cativeiro babilônico. E aí, nesse cativeiro babilônico, Deus levanta Jeremias, né, para falar com o povo: olha, vocês vão, prepara as malas, Babilônia vai vir e vai levar vocês cativos. Ninguém acredita em Jeremias. Resultado, Nabucodonosor vem, sitia a cidade, leva o povo cativo para a Babilônia. Após o cativeiro babilônico, e aqui a gente tem que entender todo esse contexto, fazendo aqui esse paralelo, passeando aqui pela história para os irmãos entenderem, saindo lá do que Moisés falou, do que Moisés instituiu. O povo saiu do Egito, o povo, ele era escravo, mente de escravo, pensava como escravo, agia como escravo, precisava de normas, precisava de leis. Deus dá o norte, né? E depois de muitos anos, aí o povo descumpre essas normas. Deus fala: vai vir cativeiro, que é o exílio na Babilônia. Então, depois do exílio, o povo de Israel fica cerca de 70 anos na Babilônia. Após
após o exílio, o povo de Israel, ele perde algumas coisas. O povo de Israel, ele perde a sua língua, né? Que era o hebraico sagrado. Agora, eles já não estavam mais falando, né, o hebraico sagrado. Eles já estavam falando o aramaico e já caminhando para o grego. O povo de Israel também ele perde a figura real, né? Tinha um rei, mas não era aquele rei, né, que era mais ou menos. Eles perdem essa figura do rei. Eles perdem o templo, que já não era o suntuoso, né, o grande templo de Salomão, né, o grande templo que era tão reverenciado pelos judeus. E eles perdem também a figura sacerdotal. Perdendo essa figura sacerdotal, após o exílio na Babilônia, nós percebemos, com o passar dos anos, se levantam algumas castas de rabinos. Nós vamos entender isso aqui, irmãos. Nós estamos passeando pela história para entender algumas questões e até mesmo o texto bíblico a qual está sendo proposto aqui na lição. Passando os anos, se levantam as castas de rabinos, né? Esses rabinos, o que seriam esses rabinos? Eles eram líderes que tinham poder, que estavam à frente do povo. Eles dominavam a lei, eles lideravam o povo. Dentro desses rabinos, a gente tinha algumas linhas, algumas castas diferentes, que eram os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Esses rabinos, eles tinham autonomia, eles instruíam o povo, eles tinham poder, eles dominavam as escrituras. Dentro desses rabinos, nos tempos de Jesus, 2 rabinos, eles se destacaram. Entre eles, 2 escolas rabínicas se destacaram. Essas 2 escolas são a escola de Hillel e a escola de Shammai. Então, a escola de Hillel, ela ensinava o seguinte: a mulher, ela poderia ser repudiada por qualquer motivo. Se a mulher queimasse um arroz, se a mulher fosse feia, se o homem estivesse passando na rua e tivesse uma mulher, passou com uma mulher mais bonita que a dele, ele poderia divorciar dela. Se a mulher não cumpriu alguma coisa dentro de casa, o homem poderia divorciar dela. Se a mulher não agradou o homem de alguma maneira, por qualquer motivo, o homem poderia divorciar dessa mulher. E a escola de Shammai, eles ensinavam que não, o homem poderia divorciar da mulher somente em caso de adultério. E eles pegavam essa base para falar, para ensinar acerca do divórcio. E aqui nós vamos ver que o divórcio, ele é bíblico. O divórcio, ele é bíblico. Nós temos que entender que está na Bíblia. Não foi criado por Deus, mas ele é bíblico. Nós vamos entender por que o divórcio foi criado. Nós vamos entender aqui através da palavra de Deus. Então eles pegam os textos de Deuteronômio capítulo 24. Vamos lá, abre conosco Deuteronômio capítulo 24. Você que está aí conosco, ligado na aula, Deus abençoe. Compartilha esse vídeo. Você que tem algum amigo que é divorciado, você que tem um pai, a mãe, algum parente que é divorciado, ou alguém que está querendo divorciar, pega esse vídeo, compartilha ele, que com certeza Deus vai estar ajudando através do Espírito Santo, orientando ali aquela pessoa. Deuteronômio capítulo 24.
Deuteronômio. Vou esperar ali nossa irmã pegar o texto para nós estarmos fazendo a leitura bíblica juntos. Deuteronômio capítulo 24. Então vai dizer assim: se um homem, Deuteronômio capítulo 24, é o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 24. Vamos esperar ali nossa irmã Oralda, que já está achando muito importante fazermos essa leitura bíblica juntos. Deuteronômio capítulo 24 vai dizer o seguinte, olha, acompanha lá. Se um homem casasse com uma mulher e depois não quiser mais, por encontrar algo nela que reprova, aqui nessa tradução minha aqui, está dizendo algo que reprova. Nessa outra Bíblia, na Bíblia Pentecostal, ela vai dizer assim, ó, essa tradução aqui, vamos usar essa tradução, Deuteronômio 24, tradução da Bíblia Pentecostal. Deuteronômio 24. Veja bem, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se achar graça em seus olhos, por nela, achar coisa feia, e ele fará escrito de divórcio, e lhes dará na sua mão e despedir da sua casa. E se ela, pois, sair da sua casa, fosse casar com outro, e se esse outro homem aborrecer e lhe fizer carta de divórcio, entregará na sua mão. Então, a gente percebe que, baseado nessas traduções, coisa feia, a escola rabínica de Hillel, eles diziam que o que Moisés escreveu em Deuteronômio, essa coisa feia, ou uma coisa que ele reprovava, essa coisa feia, era qualquer coisa. A mulher queimou arroz, a mulher tem alguma deficiência, a mulher tem algum defeito, a mulher não tinha uma aparência, era coisa que ele reprovava. Qualquer motivo era motivo para ele repudiar a sua mulher e se casar com outra. E para fazer isso, aqui nós vemos que ele dava carta de divórcio para a mulher. Então ele repudia e ele dá a carta de divórcio. Nós vamos entender essa questão aqui também mais para frente. Então Shammai já pensava diferente. Olha, essa coisa feia era adultério, ele pregava que se poderia repudiar a mulher somente em caso de adultério, A escola de Shammai ensinava assim. Então, mas a gente tem que entender, fazendo um paralelo aqui, um pano de fundo, que em qualquer dos dois assuntos aqui, em que a mulher fosse liberada, ou seja por qualquer coisa, ou seja por conta do adultério, era sentença de morte naquela época. Entendendo o contexto histórico aqui, irmão, nós vamos ver que a mulher não era independente como a mulher era hoje, é hoje. Então a mulher, ela dependia totalmente do homem. Por isso que nós vemos na lei muitas ressalvas para se ajudar as viúvas e se ajudar os órfãos, E quando a mulher morria, o irmão tinha que assumir a mulher, e cuidar do sobrinho dele e sustentar. Porque isso aqui, uma mulher ficar sozinha, se um homem desse a carta de divórcio para ela, era sentença de morte. Então, dito isso, o que estava acontecendo nos tempos de Jesus? Os fariseus, essa classe rabínica, eles estavam ensinando, que poderia dar divórcio de qualquer maneira, e tinha uma prática que muito normal que estava acontecendo no meio do povo, ou no meio das autoridades, que era o repúdio
né, que era o apolu. O que é o apolu? Apolu é o repúdio. O que é o repúdio? O repúdio era o homem liberar a mulher, mandar a mulher embora e não dar ela carta de divórcio, não divorciar dela. Ou seja, ela ficava presa ao esposo. Ela não poderia se casar de novo, porque se ela se casasse de novo, ela estava em quê? É adultério. Então a mulher, ela tinha qual a opção que sobrava para a mulher? Mendigar e prostituir. Ou seja, a mulher não morria, né? Era uma prática muito comum nos tempos de Jesus. Então, fazendo esse paralelo, esse contexto histórico, nós vamos então passar para o nosso texto bíblico aqui, que a lição nos propôs, Mateus 19, versículo 1 ao versículo 9. Texto da nossa lição lá, Mateus 19, versículo 1 a 9. Veja bem, olha só, irmãos. Versículo 1: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muita gente e curou-os ali. E então chegaram aos pés dele fariseus, tentando se ir, dizendo-lhes: é lícito que o homem repudie a sua mulher por qualquer motivo? Então vejam o que acontece aqui. Vocês lembram lá da mulher adúltera? Quando a mulher pega no ato da adultério, o que eles chegam? Eles chegam, essa raça chega diante de Jesus para querer fazer pegadinha com Jesus. Você entendeu? Porque se Jesus fala assim: não mata não, tadinha dessa mulher, não mata, não pode matar, eles iam levantar o calcanhar contra Jesus e ia falar: tá vendo? É um blasfemo, está indo contra a lei de Moisés, está indo contra o nosso pai Moisés. A lei de Moisés manda matar e ele não manda matar, é um herege. Se Jesus falar assim, ó, mata, eles iam falar assim: tá vendo como esse homem é ruim, prega amor, mas está mandando matar. Então eles vão diante de Jesus para querer pegar Jesus em alguma situação. Aqui no versículo 2 não é diferente. Eles chegam diante de Jesus porque na época havia duas escolas rabínicas que estavam ensinando a questão do divórcio, estava banalizada, e tinha o repúdio, né, que era o apolu, que estava demais. E aqueles religiosos, né, não, mulher queimou arroz, a mulher fez alguma coisa que você não gostou, se a mulher acordou e a mulher tem um dente torto, não, se a mulher tem um dente torto, é uma coisa feia. Se a mulher tem uma coisa feia, você pode divorciar e pode largar dela. Eles sabendo disso, o que eles fazem? Vamos pegar Jesus? Porque se Jesus fala para repudiar, ele está contra a escola. Se Jesus fala assim, não repudia, ele está contra a escola. Nós vamos dividir isso aí, nós vamos pegar ele. No versículo 2, a Bíblia nos diz assim: e seguiram muitas multidões e os curou ali. Versículo 3: então chegaram-se aos pés deles os fariseus, tentando e dizendo: é lícito que um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Quem tenta, irmãos? O homem está sendo usado pelo diabo, irmãos. É só misericórdia de Deus. Quem é tentador? Era religioso, conhecia a lei, eles conheciam a lei, eles dominavam a lei. Para um pouquinho. Só que eles estavam querendo seguir a lei de lá de trás, do Velho Testamento. Para eles se respeitar aquela lei de Moisés. E Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumprir. Então, quando eles chegaram até ele, era uma acusação contra ele, tentando. Isso mesmo. Só que a resposta dele, ele disse: ó, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Está vendo? Isso Eles mesmo. queriam uma acusação contra ele para pegar ele. Isso. Então, porque se ele condenasse, ele fala: não é tal coisa.
Isso. O que o pastor Zé Vieira está falando aqui é que eles queriam uma acusação para pegar Jesus. E é isso mesmo, irmãos. Porque o fariseu, ele era hipócrita. O fariseu, ele era falso. Então eles queriam uma acusação, como o pastor falou, para pegar a Jesus de alguma maneira. Só que Jesus, ele trata com eles de forma diferente. Versículo 4, vamos lá. E porém respondendo disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e diz: portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-lhe à mulher, e serão não dois, mas uma só carne. E serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto que Deus uniu, não separe o homem. Eles estavam querendo saber do que Moisés estava falando lá em Deuteronômio 24. Jesus fala com eles: não, eu vou levar vocês no Gênesis capítulo 2. O modelo do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A vontade de Deus é essa. Esquece isso aí. Vocês estão falando, você está em Deuteronômio, você está falando, você está querendo remediar, você está falando de divórcio. Eu estou falando para vocês não divorciarem. A vontade de Deus é que ninguém se divorcie. A vontade de Deus é essa. Jesus, ele vai mais além. Versículo 7. E disseram então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandar repudiá-la. E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Então aqui a gente entende o motivo pela qual o divórcio é tratado e permitido nas Escrituras. Não é a vontade de Deus. Você que está aí participando do estudo, está pensando em divorciar, está querendo divorciar por algum motivo, ora, busca no Senhor. É claro que essa questão do divórcio, ela tem que ser analisada caso a caso. Tem caso a caso. Nós vamos ver na lição aqui que tem caso a caso. Nós vamos entender como é que você chega para uma pessoa, uma mulher que está sendo espancada, um homem que está sendo espancado, uma mulher que é cometida de uma afronta ou de uma ameaça de morte, e um obreiro, um pastor chega diante dela e fala: fique com ele, continue, porque até a morte o separa, não divorcia não, e etc, e etc. E a mulher fica com essa pessoa aí, depois ainda é morta ainda. Então tem que ser analisado de caso a caso. Agora, não divorcie por qualquer motivo. Não se divorcie por qualquer coisa. Porque o divórcio, ele não é vontade de Deus. É uma permissão, mas não é a vontade. O que é a vontade de Deus? Desde o princípio, é que o homem unisse a sua mulher, fizesse uma só carne com ela e não se separasse nunca. O divórcio não foi criado por Deus para ser quebrado. O que a igreja tem que entender, o que você tem que entender é isso: Deus não criou o casamento para se acabar. A gente tem que entender isso, tem que analisar isso. Então Deus, ele permite, mas não é a vontade de Deus. Vamos lá, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então a gente já fez aqui um paralelo e comentou. Tinha uma prática muito normal de acontecer naquela época, chamada apolúo, que era o repúdio, e não se dava carta de divórcio. Quem se relacionasse com aquela mulher estava em adultério. E se o homem casasse de novo, estava no adultério. Então Jesus, ele veio condenando isso aí. Jesus, ele veio falando e instruindo os fariseus e batendo nessa questão
do divórcio, a vontade de Deus não é que o homem se divorcie, a vontade de Deus é que o homem permaneça, a mulher permaneça no seu matrimônio. É claro que a gente caso a caso, a gente vai ter a analisar caso a caso e chegar junto com o seu pastor aí, né, uma orientação pastoral, a gente vai chegar na conclusão. Agora nós temos que entender uma coisa, irmãos. O que é o divórcio? O que é o divórcio à luz da Bíblia? Nós temos que entender isso aqui. O que seria o divórcio? O divórcio, ele é, para a gente entender, o casamento é uma aliança. O divórcio, ele é a quebra dessa aliança. Quando se tem o divórcio, se quebrou a aliança, você não está ligada à pessoa. Você tem autonomia para contrair outro matrimônio, porque houve uma ruptura daquela aliança, houve uma quebra de aliança. O divórcio é a quebra dessa aliança. Então a gente tem que entender que Deus, ele é contra toda quebra de aliança com o princípio que ele mesmo estabeleceu. A gente tem que entender, vamos entender em casa, para a gente ter a nossa vida edificada pela palavra. Você vai entrar diante de Deus, vai falar: Senhor, eu quero divorciar, e porque essa mulher é uma mulher que tem mau hálito, essa mulher, ela não arruma o cabelo, essa mulher não arruma a casa e tal. Deus nunca vai ser a favor do divórcio. Deus nunca vai ser a favor do divórcio, ou Deus, ele nunca vai, melhor dizendo, Deus, ele nunca vai ter prazer no divórcio. Vou colocar outra palavra aqui, consertar essa palavra. Deus, ele nunca vai ter prazer no divórcio, assim como a Bíblia até mesmo fala em Malaquias. Deus, ele odeia o divórcio, ele odeia o repúdio. Deus, ele nunca vai ter prazer no divórcio, em qualquer situação. Aí você me fala: irmão, eu fui jurado de morte, meu esposo, ele me espancou, ele me batia, ele me humilhava, ele falou que ia me matar, e eu divorciei dele. Amém, irmão? A irmã, a senhora tem esse direito, mas Deus tem prazer nessa família ter se acabado? Não. Em qualquer situação, seja situação de adultério, seja situação adversa, seja situação de caso de polícia, Deus, ele não tem prazer no divórcio. Porque quem criou o casamento foi Deus. O casamento, no seu plano original, é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O casamento não foi criado por Deus para terminar. Por que existe o divórcio na Bíblia Sagrada? Por conta da dureza de coração. A dureza do coração do homem. A mulher fala assim: ah, não, para mim não dá mais, não tem condição. O homem fala: não tem condição. Mas até em caso de adultério, o aconselhamento pastoral é: perdoa. Perdoa. Foi traído uma vez, perdoa. Duas vezes, perdoa. Entra diante de Deus, ora. Resgata sua família, intercede pela sua esposa, pelos seus filhos. Faz de tudo pelo seu casamento. Deus, ele sempre vai ser a favor da família. Deus, ele não tem prazer no divórcio. Então, a gente entendendo que o divórcio é uma quebra de aliança, nós vamos ir lá em Números, no capítulo 6, e a gente vai entender. Eu vou só falar aqui, os irmãos não precisam de abrir. A gente vai entender a questão ali em Números do voto do nazireado, do voto do nazireu. Em Juízes, no capítulo 13, a gente vai ver, né, a chamada de Sansão. Os irmãos lembram de Sansão, aquele, né, cabeludão que era forte? Ele era nazireu desde o ventre da sua mãe. Juízes, capítulo 13. E o nazireu, lá em Números, capítulo 6, ele tinha uma aliança com Deus. Ele fazia um voto e tinha alguns pré-requisitos. O nazireu não podia beber bebida vinda de uva,
o nazireu ele não poderia passar navalhas, cortar o seu cabelo. O nazireu ele não poderia tocar no morto, numa coisa morta, porque ele era contaminado. Então, o que acontece com Sansão? Sansão, ele padece daquela forma, ele perde a sua força. Por quê? Tem muita gente que fala, porque o seu cabelo foi cortado. Não. Sansão ele não perde a força, porque o seu cabelo foi cortado. Não. Sansão, o Espírito de Deus, ele se retira de Sansão, porque Sansão ele quebra alianças. E ele veio quebrando alianças, quando a gente entra na história, lá atrás. O nazireu não podia tomar bebida forte, o nazireu ele não podia tocar em coisa morta. Ele passa no caminho, vê um leão morto lá, vê o favo de mel, ele pega o favo de mel e vai e come aquele favo de mel. Não poderia tocar em coisa morta. E a questão da navalha na cabeça ali foi a gota d'água. Então Sansão ele quebra a aliança com Deus. Deus ele nunca vai ser a favor de uma quebra de aliança, de um princípio que ele mesmo estabeleceu, que é o casamento. Deus ele não tem prazer no divórcio. Deus ele permite, mas Deus ele não tem prazer no divórcio. Dito isso, irmãos, nós vamos entrar então na nossa introdução. Introdução é um assunto polêmico, é um assunto grande, e você que está aí, está sendo edificado pela palavra de Deus, deixa Deus te usar, compartilha esse vídeo aí, porque tem pessoas que precisam entender essa questão do divórcio. Infelizmente, nós temos visto casos dentro da igreja aí. Eu estava até vendo o testemunho de uma mulher que ela se divorciou, casou-se de novo, e por conta de ouvir dentro da igreja que ela ia para o inferno, não, você casou de novo, você está no pecado, você vai para o inferno. Ela entrou em depressão, porque já que eu vou para o inferno, para que continuar vivendo? Então, ela entrou em depressão porque falaram com ela. Então você que está aí participando dessa aula, compartilhe essa aula e seja edificado em nome de Jesus. A nossa introdução, irmãos, vai dizer o seguinte: o divórcio é entendido como um ato por meio, lá em cima lá, introdução no comecinho. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de efeitos civis. Então é o que a gente falou aqui. O divórcio, ele anula o casamento, ele anula aquela aliança. O divórcio é o quê? É o rompimento daquela aliança matrimonial. E rompendo essa aliança, quebrando essa aliança, automaticamente a pessoa ela está livre para se casar de novo, legalmente, se casar no Senhor. Não viver uma vida profana, uma vida amigável, uma vida no mundo, se casar legalmente no Senhor. Ponto 1 lá, irmãos, o divórcio no contexto bíblico. Ponto 1 do ponto 1. O divórcio no tempo bíblico. Pastor, hoje eu posso ir até mais tarde um pouco. Ponto 1 do ponto 1. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Irmãos, interessante. Olha lá, no começo lá. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto, em outros aparece como uma permissão. Em Deuteronômio 24, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica traduzida como coisa feia
possui sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa a expressão. Isso deu margem a uma série de debates para escolas rabínicas que interpretavam de diferente modo. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, que no tempo de Moisés era punido com morte. Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, tal circunstância, o segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia divorciado, não poderia se casar com ela. Então o que acontecia? A mulher, respaldada em Deuteronômio 24, ela poderia se casar de novo. Se o segundo marido achasse alguma coisa feia nela, ela poderia se casar de novo. Mas aí Deus ele deixa uma ressalva: olha, se o segundo marido divorciar dela, não volta para o primeiro. Então, para o homem repudiar ou dar carta de divórcio para sua mulher, ele tinha que pensar bem, porque depois de dar carta e divorciar dela, ela não poderia mais voltar para ele. Entendeu? Então ele tinha que pensar muito bem. Interessante, dado de informação, que a questão do matrimônio, do casamento, no Antigo Testamento, não era nos formatos que a gente tem hoje. Então, o casamento ele era consumado através do ato sexual. Nós vamos ver lá em Deuteronômio 22, 28. Abre lá. Deuteronômio 22 e 28. Deuteronômio 22, 28. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e foram apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porque a humilhou, e será por mulher, e casará com ela, e não poderá despedir ela por todos os dias da sua vida. Então, se um homem, ele tivesse uma relação sexual com a jovem, uma relação sexual com a jovem, no Antigo Testamento aqui, a gente percebe que o ato do casamento, o ato conjugal, ele era se dado para o ato sexual, era confirmado no ato sexual. E a gente vai ver lá em Gênesis 24, vai falar sobre Isaac e falar sobre Rebeca. A gente vai ver que esse ato ele é confirmado lá em Gênesis 24 através de Isaac e Rebeca. O ponto 2 vai dizer assim, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então a gente tem que entender essa questão aqui agora, trazendo para nós aqui. Divórcio no contexto do Novo Testamento. O texto de Mateus capítulo 19 mostra que o plano original de Deus é o casamento. De Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras as razões e motivos dados por fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive coisa feia na lei de Moisés ou coisa indecente. Irmãos, aqui nós vamos entender, nós vamos entrar aqui no que a gente comentou aqui, sobre a questão daquela moça, e atrás dela existem muitas pessoas hoje em dia que estão padecendo com alguns tipos de ensino, alguns tipos de doutrina. Por quê? Porque está na situação, se divorciou, ele divorciou, ela divorciou, e chega na igreja, o que é falado para eles é assim: para você não tem mais jeito, você está condenado ao inferno, você vai perder a sua salvação.
Então nós vamos entender aqui um pouquinho que tem igrejas que ela, se algum membro, né, daquela igreja divorciar, ele pode desviar. Tem igreja que ensina que se algum membro da sua denominação se divorciar, ele pode ir para o mundo, porque ele está em pecado, se ele casar de novo, e o pecado dele é maior do que a graça. A graça de Cristo não tem poder para perdoar aquele pecado. Então ele está no pecado, ele vai para o inferno. A graça para ele acabou. A graça para ele acabou. Aí tem gente que fala assim, irmão, mas se a pessoa adulterou, a pessoa adulterou e o casamento dela acabou, o casamento dela acabou, e aí a outra pessoa que foi alvo do adultério, ela casou de novo, ela tem outra vida, aí já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, já tem filhos. Aí aquela pessoa, ela pode casar de novo? Ela adulterou, o casamento acabou, é pecado, é errado, é pecado, não pode acontecer. Ela errou, ela falhou, da mesma forma que nós podemos errar e falhar, o casamento dela acabou. Aí, se ela casar de novo, ela está no pecado. E a gente tem que entender isso aqui, irmãos, que tem muita igreja que ensina que essa pessoa está no pecado, se ela casar de novo legalmente. Porém, essa pessoa, ela não está no pecado. Aí eu pergunto assim, Deus, ele perdoa pecado? Perdoa erros? Jesus, ele perdoa pecado. Aí a pessoa fala assim, não, mas ela adulterou. E se Deus, ele perdoa um assassino? Alguém que mata alguém, Deus, ele tem poder para perdoar? Então você vai falar então que o assassino, se matou alguém, você já está condenado à morte, você vai para o inferno. Porque Deus, ele perdoa o assassino, mas quando Deus, ele perdoa aquele assassino ali, o morto, ele não levanta do cemitério e revive, não. Ele continua morto, e aquele homem continua sendo um homem que matou aquela pessoa. Então você falar que uma pessoa, ela está vivendo no pecado, que ela vai perder a salvação, é muito complicado, é muito perigoso, porque você está tocando na salvação dos outros. Abre lá comigo lá, 1 João capítulo de número 1 e versículo de número 7. Nós vamos entender sobre essa questão aqui, se está no pecado ou se não está no pecado. Nós vamos entender pela palavra de Deus. O que a gente tem que entender aqui, irmãos, é que não existe adultério eterno. Não existe, biblicamente falando, não existe adultério eterno. Você errou, você pecou, olha, vai ter consequência. Nós vamos ver aqui mais para frente. Você errou, você pecou, tem consequência. Porém, não existe adultério eterno. E não existe pecado grande que Deus não tenha poder para perdoar. Então nós vamos lá para a primeira epístola de João, capítulo de número 1 e versículo de número 7. Se porém andarmos na luz, como eles na luz está. Veja bem, aqui não está falando de ímpio não. Então a gente tem que entender, aqui nós estamos falando de crente. Se andarmos na luz, como ele na luz está, aqui não é ímpio, aqui é crente. Se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem pecado grande que Deus ele não tem poder para perdoar? Tem algum pecado que Deus ele não tem poder para perdoar? Não existe, irmãos, pecado. E quando nós olhamos aqui para essa questão de algumas igrejas que a gente falou, que a gente citou, que a gente comentou, uma das igrejas é a igreja católica apostólica romana. Nós percebemos ali que dentro da igreja a católica apostólica romana, eles baseiam através do tripé: é o magistério, a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Então, por esse caminho, né? Então, manda até um abraço aqui para o nosso irmão, né? Que é católico, meu irmão que está ligado aí, né? Que entende, que a gente conversou sobre esse assunto. Então, eles acreditam que a salvação ela perpassa pela tradição, pelo magistério e pela Bíblia. Então a salvação ela vai passar por esse eixo aí. E dentro da igreja tem um ensinamento chamado de 7 sacramentos. Então, um desses 7 sacramentos é o sacramento do casamento, certo? E a gente sabe que pela história, a gente olhando algumas circunstâncias, até mesmo para você, se você não morresse, se você não batizasse, você morria pagão, né? Você não poderia ser enterrado junto com a pessoa que, né, professava a fé, e algumas coisas do tipo. Então, irmãos, eram coisas que eram ensinadas de uma forma, né, e que a gente ouve, a gente respeita, mas eu estou fazendo um paralelo histórico aqui para os irmãos entender a nossa realidade nos dias de hoje. Então, um desses sacramentos é o sacramento do matrimônio, é o sacramento do casamento. E o sacramento do casamento, ele vai dizer o seguinte, que o sacramento do casamento, ele é indissolúvel, e o casamento civil, no caso, ele não tem valor para a igreja. O que tem valor para a igreja é o casamento no religioso, diante de Deus. E esse casamento diante de Deus, ele é indissolúvel, ele não pode ser dissolvido. Se ele for dissolvido, por alguma maneira a pessoa se casar de novo, a pessoa que casar está no adultério. Ela não pode participar, né, da hóstia. Ela não pode, ela está no adultério. Então, partindo desse princípio, nós vemos lá na lição, no começo da lição, desta lição, que um monge, a lição de número 2, né? A gente percebe lá que um monge alemão, né, chamado Martinho Lutero, que ele professava a mesma fé, que ele era um monge católico, ele percebe algumas coisas que estavam sendo ensinadas errado. Ele faz as 95 teses. Em 31 de outubro de 1517, ele fixa na porta da igreja. Então ele ensina, né, que a salvação é de graça mediante a fé. E partindo daí, os pais da igreja, eles adotam ali as 5 solas, que na aula passada a gente tratou sobre essa questão. Então, partindo daí, se dá início à reforma protestante. Foi daí que nós viemos, foi dessa água que nós bebemos. Os pentecostais, nós bebemos dessa água. E tem muitas igrejas hoje em dia que ensinam e que pregam nessa questão do adultério, que ele é indissolúvel. O adultério, o matrimônio, ele é indissolúvel. Ele não pode se acabar de qualquer maneira. Se você se divorciar e casar de novo, você está no adultério, um adultério eterno. Então, irmãos,
nós temos que ver, nós vamos ver aqui, que a gente vai ver aqui um exemplo no Antigo Testamento, um exemplo no Novo Testamento, em que nós percebemos que não existe adultério eterno, não existe essa questão. 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ver lá sobre essa questão. 2 Samuel no capítulo 12, veja bem, 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 11, vai dizer assim, ó: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram ele: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. E Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, e havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Então o que acontece? Nós vemos que Davi, ele comete um adultério, seguido de um homicídio. E nós vemos, irmãos, que isso é errado, é abominável perante Deus, é pecado. Mas nós podemos contemplar que Davi, depois ele se casa com Batseba. E nós percebemos em Mateus, no capítulo 1, quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós olhamos lá em Mateus capítulo 1, vai dizer assim, versículo 6: Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Após Davi cair com Batseba, depois Davi ele casa com Batseba. Só que esse adultério, essa situação, esse homicídio teve consequência. E a gente tem que entender isso aqui. Todo adultério ou todo divórcio, ele tem a sua consequência. Porque Deus, ele perdoa. Não existe pecado, não existe adultério eterno. Deus, ele te perdoa. Agora, as leis naturais não te perdoam. Exemplo: você pula de um prédio de 20 andares, e antes de chegar lá você pede perdão a Deus. Deus me perdoa. Deus, ele te perdoa. Mas a lei natural não te perdoa. A gravidade não vai te perdoar. Você vai cair, vai se machucar. Então não existe adultério eterno. Deus, ele perdoa. E nós vamos perceber algo muito interessante em João no capítulo 4. Nós vamos ver Jesus dizendo: uma coisa muito importante. Acompanhe conosco lá, João capítulo 4. Nós lemos uma referência no Antigo Testamento, falando sobre Davi e falando sobre que Davi, ele não perdeu a sua salvação. Davi, ele pecou, Davi, ele errou, mas nós vemos que Davi, ele se arrependeu. A prova do arrependimento de Davi é o Salmo 51. Davi, ele entra diante de Deus, e Davi, ele escreve esse salmo, e nós podemos ver que verdadeiramente Davi, ele estava com o coração sincero diante do Senhor. João capítulo 4. E os fariseus ouviram falar de Jesus estava fazendo e batizando mais que os discípulos de João, embora não fosse quem batizava, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera aos seus filhos José. E havia ali no poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço.
Isto se deu por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-lhe um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como sendo o Senhor judeu, pede-me água que sou samaritana de beber? E pois Jesus não lhe pelos judeus não se davam bem com o samaritano. E respondeu Jesus: se você conhecesse o dom de Deus, a quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido, você teria lhe pedido, e ele te daria dado a água da vida. E disse a mulher: Senhor, não tenho por que tirar água do poço, o poço é fundo. Onde pode conseguir água? Acaso o Senhor é maior do que o pai Jacó, que nos deu de beber do poço, e do mesmo beber os teus filhos e o teu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água não terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que não tenha mais sede, nem precise voltar a tirar água. Ele disse: vai e chama o seu marido e volta. E ela respondeu: não tenho marido. Respondeu. E disse Jesus: você falou correto, dizendo que não tem marido. De fato, é que você já teve 5. E o homem com que você está agora não é seu marido. Então a gente percebe que no diálogo de Jesus com essa mulher, em nenhum momento Jesus fala assim: olha, você teve 5 maridos, você foi casada 5 vezes, então você está no adultério, você vai perder a sua salvação, porque você teve 5 maridos. Então Jesus ele não fala, percebe que Jesus não fala assim: você foi casada uma vez e você estava no pecado de adultério com os outros 4 homens que você teve, e com os 5 sem oficializar o relacionamento. Jesus ele não trata dessa questão. Jesus ele fala: olha, você teve 5 esposos, ou seja, legal, você foi casada 5 vezes, você foi divorciada. E a gente entende aqui que o caso de divórcio dessa mulher não foi por adultério. Não foi, porque o adultério aqui era penalizado com a morte. Então não foi por adultério, foi por algum outro motivo. Ela divorciou 5 vezes. Perceba que Jesus ele não toca nessa questão, ele não toca no pormenor do casamento dela. E a gente tem que entender, irmãos, que nada tira a salvação. Nenhum pecado, por maior que ele seja, ele consegue tirar a sua salvação. O único pecado que não tem salvação, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você desacreditar de Jesus, não acreditar no poder de Cristo, é você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Somente esse pecado não tem perdão. Não existe pecado grande que suplante, que passa por cima da graça divina, porque Jesus ele morreu para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Agora, nós temos que entender que o casamento ele é 2 pessoas, não é uma pessoa só, é 2. E a Bíblia nos vai dizer como vão andar 2 juntos se eles não estão de comum acordo. Então, para você aí que está ouvindo a aula, participando da aula, nós vamos estar encerrando essa aula e deixando aí para você, para a sua meditação, Romanos capítulo 5 e Hebreus capítulo 12. Romanos capítulo 5. Você que está passando, querendo divorciar, você que está pensando aí em divorciar, que está passando dificuldade no seu casamento e está pensando aí em divorciar, nós vamos deixar essa palavra aí para você. Romanos, abre conosco aí, Romanos capítulo 5 e a partir do versículo 5.
E você que, infelizmente, por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância, você já está divorciado. Irmão, mas o meu caso é diferente. Eu já me divorciei. Eu estou divorciado. O que eu faço? Eu vou para o inferno? Eu sou jovem, eu casei dentro da igreja, mas eu casei com 18 anos de idade. Eu casei porque minha mãe forçou, eu casei porque meu pai forçou, eu casei porque queria sair de casa, eu casei por um outro motivo, não tinha maturidade, eu já estou adquiri certa idade, casei de novo. Hoje eu já estou casado já com a outra pessoa, eu divorciei, eu estou 10 anos, 20 anos casado com outra pessoa, eu já tenho filhos, uma família com essa pessoa. Meu irmão, eu vou para o inferno? Eu estou condenado ao inferno? Eu vou para o inferno? Porque eu cometi esse erro, esse pecado, eu cometi essa falha lá atrás. Às vezes eu não vigiei, eu adulterei, eu perdi meu casamento. Irmão, eu fui fraco, eu não vigiei, e depois de 10 anos eu conheci uma outra pessoa, estou dentro da igreja, sou servo do Senhor, eu quero me casar, eu quero servir ao Senhor, eu não posso ter uma família, eu vou ir para o inferno se eu casar de novo. Olha, é fato que o divórcio e o adultério, ele tem as suas consequências. Você vai ter que arcar com elas. E o divórcio, ele é traumático. O divórcio, ele não é aconselhável. Sofre homem, sofre mulher, sofre filhos, sofre a família. O aconselhamento pastoral é não se divorciar. Não se divorciar. Você que está querendo divorciar, Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você que quer divorciar, tenha esperança. O amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Você que tem alguma coisa contra o seu esposo, sua esposa, está pensando em divorciar, Deus, ele tem poder para colocar amor no seu coração. Nosso Deus, ele faz o impossível, ele traz à existência o que não existe. Então, se você foi ofendido, se você foi ofendida, perdoa, luta pelo seu casamento. Agora, para você que já divorciou, irmão, tem uma consequência. A família sofre, todo mundo sofre, filho sofre, mas eu vou perder minha salvação, irmão, se eu casar de novo? Não. E para você, meu irmão, para você, minha irmã, que casou-se de novo e tem um desejo no coração de estar fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor, está sofrendo muito com o que muita gente fala, com o que muitas pessoas dizem, com o que muitas igrejas dizem, você que está sofrendo bastante, nós deixamos para você Hebreus capítulo 12 e versículo 2. O ponto 3 da lição vai dizer o divórcio e a prática pastoral. E aqui nós encerramos a lição dizendo para você, que foi divorciado, que uma das questões, uma das dificuldades que o pastor, os pastores de hoje em dia têm, é tratar com esse povo dentro da igreja que está divorciado. Vamos mandar todo mundo ir para fora? Vamos falar que todo mundo está condenado ao inferno? Não vamos receber? E aí, tem muitas igrejas que infelizmente falam que se casar de novo está no pecado, se casar de novo está no adultério. Mas aí a gente percebe que se é um pastor renomado que divorcia e se casa de novo, não se é tratado, porque é um pastor que é conhecido, é um pastor que é respeitado. Se é um filho de um pastor conhecido, se é um filho de um irmão que tem influência no ministério, vamos deixar isso aí do jeito que está. Ele foi divorciado, ele é até consagrado e está na frente de igreja. E hoje em dia nós vemos aí pastores que estão divorciados em igrejas que pregam que é adultério, estão na frente de igreja, mas eles têm o quê? Eles têm suporte. Tem muita gente que conhece,
E muita gente faz vista grossa para isso. Isso é chamado de quê, irmãos? Isso é hipocrisia. Porque o que se aplica a um tem que se aplicar a todos. Então, porque é o irmão João, é o irmão Antônio, se ele divorciar, ele não tem uma influência grande no ministério. Se ele casar de novo, ele está pecando. Agora, se é o pastor fulano, se é o pastor Bertano, ele pode divorciar e casar de novo, que não tem problema para ele, não. Não vou mexer com isso, porque o homem é conhecido, o homem é forte no ministério. Vamos deixar isso para lá. E aí nós vamos pegar esse irmão, nós vamos falar com ele: se você casar, você está no adultério. Fica sozinho a vida toda, senão você vai para o inferno. A gente entende que isso é farisaísmo. Para você que divorciou e casou de novo, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tende os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, você que divorciou, se casou de novo, constituiu família, você que já é mãe, você que já é pai, que tem 2 filhos, 3 filhos, tem a sua família, casou com outra pessoa, meu irmão Ronan, eu vou ter que divorciar, eu vou ter que largar meu esposo, largar meus filhos, largar minha família, senão eu vou para o inferno. Não faça isso. Você já cometeu um erro lá atrás. Você cometendo esse segundo erro não vai resolver a sua situação. Deus tem graça para você. Não há pecado grande que Deus não tenha poder para perdoar. Você já recebeu seu perdão, porque nós vemos aqui em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Você já recebeu o seu perdão da parte de Deus, você já recebeu o seu perdão, caminha a sua vida com vigilância nos princípios do Senhor e fazendo a vontade de Deus. Amém? Dito isso, Deus abençoe a todos. E você que ouviu essa aula, participou dessa aula e foi edificado pela palavra de Deus, tem alguém que é conhecido, que é divorciado, que é divorciada, que está querendo divorciar, compartilhe esse vídeo, manda para ele, manda para ela, deixa Deus te usar na terra. Nós vamos estar passando agora para o nosso pastor José Cunha, que estará orando e encerrando mais esta aula. Lembrando a todos os irmãos que a aula da escola bíblica de hoje estará sendo divulgada, estará sendo liberada para os irmãos aí no grupo da Igreja Pentecostal Boas Novas, e também nós estaremos divulgando ela também nos canais no YouTube e no Facebook. Amém? Deus abençoe a todos. O pastor Cunha estará orando e encerrando a escola dominical. Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, pelo nosso querido, Diácono Renan, está selecionando muito bem e para analisar, forte demais. É isso que Deus quer. Continuando na peleja e saber que nosso Deus, Ele é misericordioso, no nome de Jesus. Oramos. Amado Deus, Criador do céu e da terra, no nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, muito obrigado, Pai, pela escola bíblica dominical. Agradeço, Senhor, cada ouvinte, Senhor, aleluia, que está nos acompanhando. Agradeço, Senhor, pela vida do teu servo, do teu ministro. Reveste ele, Senhor, da unção, da ousadia. Ó Deus, meu Pai, quero agradecer, Senhor, do outro lado, cada um que está acompanhando, Senhor, não crente ou crente, ou você que está afastado, ou você que tinha uma dúvida, foi esclarecida agora, através, aleluia, do servo do Altíssimo Deus. Assim, Deus, neste domingo eu te abençoo aonde você estiver, toda a sua casa e toda a tua família e ministerial. Ó meu Senhor, receba a nossa oração como holocausto vivo, suave, agradável, para a honra e glória do teu nome. Posso todas as coisas Aquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Operando Deus, Quem impedirá? se Deus é por nós, Quem será? a vitória é nossa, Pelo sangue de a vitória é nossa. Deus.
Santo, a graça do Senhor, o amor de Deus, a doce a consolação do Espírito Santo que esteja com a amada igreja do Senhor e a igreja do Senhor diga amém. Um bom dia, um bom domingo. Logo mais, você é o nosso convidado aqui no culto da Igreja Pentecostal Boas Novas, às 19h30, no nome de Jesus. Um abraço, meus amados. Deus abençoe, tá?